No Brasil, as principais situações em que o jornalista está em perigo é quando ele trabalha ou em região de fronteira ou em cidades pequenas, especialmente em veículos de comunicação pequenos. Nesses lugares ele está mais sujeito a pressões tanto de forças políticas locais quanto de grupos criminosos locais. Isso que eu estou dizendo não é baseado numa sensação, é baseado no perfil dos homicídios que a gente tem registrado contra jornalistas no Brasil, pelo menos nos últimos 5 anos. São normalmente repórteres de veículos pequenos, em cidades pequenas, que são atacados por matadores de aluguel, normalmente em uma moto, e que não revelam quem é o mandante quando são presos. Eu fiz uma reportagem sobre a questão de assassinatos de jornalistas para a revista da ESPM e, coincidentemente, um pouco antes da Copa, eu fiz uma reportagem também para a revista da ESPM sobre a questão da cobertura apaixonada da crônica esportiva, né? Que não é a regra absolutamente geral, mas que é bastante comum, né? Você tem casos de jornalistas que são esportivamente apaixonados por determinados clubes ou por determinadas ideias e militam, né, nos veículos onde trabalham nessa direção. Lógico, não é de se esperar que isso chegue a essa situação, mas a gente tem no Brasil já casos, por exemplo, o Juca Kfouri, que é corintiano, né, foi ameaçado pela torcida do Corinthians numa determinada situação dentro do estádio. A torcida gritava o nome do Juca e ofendia o Juca e jurava o Juca de ameaçando agressões ou talvez até coisa pior, por causa em razão de coisas que o Juca tinha dito, tinha publicado. Então, pode acontecer? Pode, até porque se você pegar o relacionamento, o que acontece dentro dos clubes, por exemplo, em termos políticos, em termos de gestão financeira e tal, você tem um maná de pautas para denunciar corrupção, para denunciar desvio de dinheiro. Então, quando um jornalista envereda por esse caminho, não é impossível que essa cobertura que ele faz leve a reações violentas do outro lado. Não deveria acontecer, óbvio, né? Mas não é impossível. Então, talvez com menos frequência do que na questão política e na questão econômica, mas certamente pode acontecer sim, e aconteceu, né? Até onde se sabe hoje, pelas investigações, aconteceu em Goiânia. O caso do Valério Luiz é um caso realmente que foge à norma, porque ele é um cronista esportivo. Mas a gente tem que levar em conta que ele não foi assassinado por conta da opinião dele sobre o time A ou o time B. Ele foi assassinado depois de algumas reportagens que ele fez e de alguns comentários sobre negócios não lícitos ou pouco transparentes de um clube de Goiás. Então, embora seja um cronista esportivo, a cobertura que acabou levando, muito provavelmente ainda não foi concluído o inquérito e o processo, mas muito provavelmente o que acabou levando ao seu homicídio não foi a crônica esportiva, mas sim os assuntos de negócios escusos relacionados a esse clube. Tradicionalmente, os familiares, as pessoas envolvidas com esses casos, de uma maneira absolutamente natural, ficam muito ligadas à história da tragédia, como a gente ficou durante mais de 30 anos. E tem que ficar, porque você tem que buscar o esclarecimento, buscar a verdade. Só que isso é um processo extremamente penoso, não é agradável ficar falando dessas coisas. É uma coisa que consome a gente, né? O Instituto, ele justamente foi criado para ser um contraponto a isso. O Instituto, o Vladimir Herzog, ele é criado na data de nascimento do meu pai. Então ele é para celebrar a vida do meu pai, para dar continuidade aos trabalhos que o meu pai fazia.